Olá! Neste vídeo vou explanar um pouco a respeito das atividades realizadas pelo Laboratório Permanente de Figurino no ano de 2020. O Laboratório Permanente de Figurino, LAPEFI, existe desde 2017 e é um projeto de extensão do Departamento de Artes Cênicas do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB. Ele é coordenado pela professora doutora Paula Coelho e funciona nas salas 1 e 2 do Departamento de Artes Cênicas. O laboratório se propõe como um espaço de desenvolvimento, de produção e de pesquisa a respeito de aspectos visuais da cena, com ênfase na linguagem do figurino. Meu nome é Sofia Dias de Almeida Roque, eu sou atual bolsista do projeto e estudante do 7º período do curso de bacharelado em teatro pela UFPB. Durante a pandemia de Covid-19, algumas atividades realizadas pelo laboratório tiveram que ser interrompidas, tais como o empréstimo de peças ou a produção de figurinos. Com isso, o laboratório se voltou para outras formas de atuação que pudessem ser feitas de forma remota. Uma dessas atividades que o laboratório realizou no ano de 2020 foi a produção de um acervo bibliográfico e imagético a respeito do figurino na obra de grandes encenadores do século XX, e também sobre o aspecto de figurino no trabalho de grandes figurinistas brasileiros, para poder aumentar o seu acervo imagético e bibliográfico e oferecer o serviço de consultoria e de produção de figurino. Até o momento foram produzidas 4 apresentações em slides a respeito do figurino no trabalho de Konstantin Stanislavski, no trabalho de Bertolt Brecht, no trabalho de Jerzy Grotowski e o trabalho do figurinista brasileiro J.C. Serrone. Outra atividade que o laboratório também desenvolveu durante esse período de pandemia foi o fortalecimento da comunicação com o público-alvo, artistas e estudantes de arte em geral, através das redes sociais. O laboratório começou a fazer uma produção de conteúdo nas redes sociais com vídeos informativos com alguns pontos de costura e algumas dicas de costura para auxiliar artistas em isolamento a produzir e a consertar os seus figurinos, e também vídeos contando a respeito do laboratório, como ele funciona desde quando ele existe, para aumentar a divulgação e também para que estudantes recém-chegados nos cursos de teatro, de dança, possam ter conhecimento a respeito desse projeto do departamento. Outra atividade que o laboratório começou a desenvolver foi a criação de canais de comunicação para realizar atendimentos de consultoria em figurino de forma online. Os requisitantes dessa consultoria podem entrar em contato com o laboratório através do nosso e-mail, lapefi.fpb20@gmail.com, ou através do Instagram, lapefi.ufpb, com a sua proposta de apresentação online. O laboratório vai partir das referências que já tem, de referências imagéticas e também do que o proponente possui em casa ou que ele possa ter acesso para produzir os seus figurinos para as suas apresentações online. A resposta a essas atividades foram positivas, principalmente relacionadas à produção de conteúdo, pois agrega uma nova atividade ao laboratório, que é essa produção de tutoriais e de vídeos informativos, como também auxilia na divulgação que o laboratório existe do Departamento de Artes Cênicas. Porém, os atendimentos online têm se mostrado tímidos, talvez pela diminuição nas produções artísticas durante a pandemia ou pela dificuldade que é a divulgação de que esses atendimentos estão acontecendo. Em relação ao acervo bibliográfico, tem sido bastante enriquecedor para o laboratório e para a equipe do laboratório para aumentar as suas referências imagéticas para poder oferecer os serviços de consultoria, os serviços de produção de figurino de forma mais completa ainda. Obrigada! Olá! O nosso projeto de extensão tem como título de ação Estudos de manuscritos em sala de aula, desafios para a filologia na contemporaneidade, fazendo parte do CCAE, Centro de Ciências Aplicadas e Educação, entrando na área temática de cultura, com o objetivo de despertar nos alunos do ensino fundamental o interesse e o gosto pela leitura de textos manuscritos, com vistas a ampliar os seus conhecimentos históricos, sociais e linguísticos por meio do manuscrito, além de sensibilizá-los para a preservação de acervos documentais.
Eu me chamo Ariandna, sou bolsista Probex no projeto e aluna do curso de licenciatura em Letras Português, o terceiro período. O nosso projeto foi orientado pela coordenadora Antonieta Buriti e pela coordenadora adjunta Laurênia Souto. Tivemos os voluntários Gilmara de Cássia e Natan Evangelista. Como parceiros externos, contamos com a colaboração do professor Rafael, da disciplina de História do 9º ano da Escola Estadual Antenor Navarro, situado na cidade de Guarabira, onde está sendo realizada a nossa pesquisa. Contamos também com as palestrantes professora Renata Ferreira, da UFS, e Elisângela Dias, da FFLCH. Para a execução do projeto durante a pandemia, nós tivemos que realizar algumas adaptações em questões de tecnologia da informação, já que o nosso trabalho em edições anteriores era realizado de forma presencial, ou seja, na escola mesmo. Tivemos algumas dificuldades, porque a internet é de difícil acesso para os alunos, inclusive o porte de smartphones e notebooks, que na maioria das vezes eram compartilhados entre as mães, tias, avós, então isso dificultou um pouco o nosso trabalho. As nossas atividades realizadas seguiram o caminho de levantamento e leitura das obras teóricas acerca da filologia e as ciências que a auxiliam. Posteriormente, participamos de palestras com parceiros externos para fixar os nossos conhecimentos e poder orientar os alunos do ensino fundamental, de forma que eles pudessem fazer a leitura e edição semidiplomática desses documentos, com bases em regras específicas de transcrição. Então, essa orientação se deu por meios digitais, através de videoconferências pelo Google Meet e por meio de envios de arquivos para leitura e transcrição pelo WhatsApp. Então, o diálogo com os alunos está sendo realizado dessa forma, e como a pesquisa ainda está em desenvolvimento, nós objetivamos fazer a leitura e edição semidiplomática de 30 folhos de um livro contendo documentos cartoriais do Brasil Império e República da Vila da Independência da Paraíba, juntamente com eles, Então, acreditamos que esse trabalho irá propiciar a ampliação dos conhecimentos históricos, sociais, linguísticos para esses alunos aí da fase do ensino fundamental. Então, essa nossa experiência na extensão nos permitiu estudo nas áreas de filologia, edótica, diplomática, práticas em paleografia, edição de documentos, linguística histórica, linguística, visando uma reflexão sobre futuras práticas educacionais, com o intuito de realizar essas atividades de uma forma interdisciplinar, com as disciplinas de língua portuguesa e história nessa escola. Então, essa foi a apresentação do nosso projeto e muito obrigada. Boa noite, eu sou a professora Lara Amorim, coordenadora do projeto O Uso da Fotoetnografia em uma Plataforma Digital, Memórias de um Reassentamento de Atingidos por Barragem no Agreste Paraibano. A área temática é Cultura e eu sou professora do CCAE, Departamento de Ciências Sociais. O projeto tem por objetivo continuar a pesquisa extensionista iniciada em 2016, que trabalhava com a temática da educação patrimonial na escola do campo, em um reassentamento de famílias atingidas por barragem no estado da Paraíba.
Em seguida, em 2018, a pesquisa embasou o novo projeto UFPB em seu município, com a colaboração do Laboratório de Antropologia Visual Arandu, do curso de Antropologia, ao trabalhar com a educação patrimonial, imagem e memória na mesma comunidade do projeto anterior. Em 2019, o projeto, que antes foi realizado na área temática educação, passou para a área de cultura, enfatizando o olhar antropológico a partir do conceito de fotoetnografia, de Aschut, tendo como objetivo mostrar e reaver as memórias e mudanças socioculturais de uma comunidade, dessa mesma comunidade. Em 2020, o projeto de extensão continuou a pesquisa com a mesma comunidade, de atingidos por barragem, propondo a construção de uma plataforma digital dessa vez, na qual será disponibilizado um acervo fotográfico capaz de narrar as memórias e as mudanças causadas pela construção dessa barragem, chamada Acauã, em Itatuba, Paraíba. Considerando o contexto da pandemia causada pelo Covid e as novas condições de trabalho remoto, o projeto priorizou a catalogação do acervo imagético reunido desde 2016 nessa comunidade e elaborando uma plataforma digital de domínio público. O nosso bolsista vai passar a falar agora, se chama Bernardo Américo Batista Tavares. Ele é aluno da antropologia do 3º período. Com a palavra agora você, Bernardo. Olá, boa noite. Os participantes do projeto são Maristela Oliveira de Andrade, como colaboradora, João Martinho Braga de Mendonça, como coordenador adjunto, Givanildo de Araújo Barbosa, como aluno voluntário, e mais 4 alunos voluntários e um bolsista, que no caso sou eu. Devido à impossibilidade de se realizar trabalho de campo, o projeto também fez uso do Instagram, elaborando cartazes para divulgação científica das etapas do projeto e dos resultados da pesquisa, com o intuito de apresentar, a partir das fotografias, a memória do contexto sociocultural desta comunidade de atingidos por barragem. Ao longo do semestre, os participantes do projeto fizeram reuniões mensais remotas, nas quais se discutiu a referência teórica sobre o uso da imagem na antropologia, os conceitos de acervo imagético e memória, narrativas imagéticas e direitos humanos. O projeto conseguiu, mesmo enfrentando dificuldades quanto ao acesso e à comunicação com seus interlocutores da comunidade, catalogar boa parte das fotografias reunidas desde 2016 para a formação de um acervo que será disponibilizado em uma plataforma digital, o qual daria visibilidade à comunidade pesquisada e aos impactos e mudanças socioeconômicas vividos por esta com a construção da barragem. Assim, através deste projeto de extensão e das atividades realizadas até agora, pude ter minha primeira experiência extensionista, que trata de uma temática que envolve uma comunidade que teve seus direitos humanos violados e seu modo de vida cultural, econômico e social modificados devido ao empreendimento estatal que os retirou de suas terras para gerar energia. O que confirma a relevância da ação extensionista, principalmente nas cidades rurais, comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas do estado da Paraíba. Além no que se refere à metodologia de pesquisas e as referências teóricas do projeto, a experiência extensionista tem resultado em um grande aprendizado quanto às teorias do uso da imagem na antropologia, a definição de acervo digital e o uso da fotografia como documento e memória de uma comunidade que enfrenta a dificuldade de não ter visibilidade sobre a perda de seus direitos e a luta por reavê-los. Assim, a gente conclui o vídeo dizendo que a experiência tem sido bastante rica. O Bernardo tem acompanhado todo o processo, produzindo o Instagram, participado de todas as atividades. Eu acho que tanto o bolsista quanto eu, que sou coordenadora, estamos aproveitando bastante e acredito que o projeto conseguirá chegar no seu objetivo final, é o que nós esperamos, que é a plataforma digital. Boa noite a todos. Boa noite. Então, bonecas, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sou a Ira Liberato, representante da atual Cinetrava. A Cinetrava está registrada aí nos documentos institucionais da UFPB enquanto Cinebicha. Mas esse ano, devido a movimentações políticas e diálogos identitários nossos em relação a quem compõe o projeto, etc., e o protagonismo que queremos, nós
resolvemos modificar esse nome. E agora nos reconhecemos enquanto Cine Trava. Então estou aqui enquanto representante desse Cine das Travas. A Cine Trava começou ano retrasado, em 2018. E aí ano passado a gente chegou e tinha um grupo muito reduzido ainda, assim, coisa de 5 pessoas, talvez. E esse ano, devido ao boom das nossas atividades no ano passado, fazendo bicho exibido, chegou uma galera e foi bem chique, assim, pra somar e dar outras ideias e ampliar o leque de possibilidades de discussões. Entre isso, assim, tem professoras voluntárias, tem alunos, tem altas gatas que se interessam e estão por dentro, fomentando esses debates sobre dissidência e arte, e sexo e gênero junto conosco. O Cine Trava começou esse ano pensando, assim, antes da pandemia, né, em realização de performances, etc., que foram canceladas e não foram possíveis ser realizadas por causa da pandemia. E aí, isso quebrou nossas pernas. Mas a gente já tinha um trabalho contínuo no Instagram desde o ano passado. Então, não foi nenhuma novidade pra gente trabalhar com o Instagram. Nisso, o que a gente precisou fazer foi se modificar as tecnologias. Antes, as performances eram presenciais, a gente não trabalhava com gravação de vídeo, etc. E aí, esse ano, a gente teve que começar a pensar nisso, assim, ou seja, formar projetos audiovisuais. E aí, nessas performances que iam ser realizadas fisicamente, foram gravadas. E aí, a gente se organizou dessa forma, assim. Toda terça-feira era lançada uma performance e nas quintas, quinzenalmente, havia uma live. Intercalando nessas quintas, a gente fazia uma reunião em uma quinta e uma live na outra. Que tivemos vários convidados chiquérrimos, tipo Bichart, Viviane Vergueiro, enfim, gatas finas. E aí a gente foi se organizando assim. Programações semanais, e a gente se reunia e já montava a programação da semana seguinte e das próximas. E sempre que possível trazendo convidados, gente de fora, etc. E aí é isso, assim, a arte ela acaba conseguindo dialogar de forma muito chique com os diversos públicos que queremos chegar. E foi muito massa, assim, ter esse contato com as pessoas. Foi muito chique, inclusive, poder potencializar esses debates para as pessoas que às vezes não podiam presencialmente, assim, por estar em outra cidade, etc. E agora puderam conhecer um pouco do trabalho das bonecas. E aí, acho que foi só, né, fazendo o que elas já faziam, e só que agora numa versão online. A gente começou o projeto com cerca de 700 seguidores, 500 no Instagram. E agora estamos com 1.300, assim, o que foi um alcance bem chique. E pretendemos potencializar isso aí nas redes. Assim, o Instagram não é algo que deve ficar parado mais. Já não estava e agora muito menos, né? E no mais, eu acho assim, que tipo, estamos pensando o protagonismo de pessoas dissidentes, saca? Então, ter essas pessoas protagonizando esse espaço dentro da universidade é isso, saca? Nós somos a Cine Trava, porque é um dos espaços seguros para pessoas travestis e trans, um dos poucos espaços seguros dentro da universidade. Então, e além disso, né, fomentando essas discussões que estão dentro da universidade para outros corpos que não chegam e não acessam a lei. Eu sei, tenho certeza que nada mais que necessário que essa Cine Trava dentro da UFPB para dialogarmos e pensarmos e que essas possibilidades existam reais para que esses corpos dissidentes possam falar e ser protagonistas de suas próprias histórias. É isso, gente, ó. Um cheiro. Obrigada pra vocês, viu?